gostaria de falar o motivo de todos nós estarmos aqui, do porquê que a gente faz o que a gente faz, do porquê que a gente vive como a gente vive. Então eu gostaria de estender essa pergunta para os irmãos. Quem se habilita a responder? Qual que é o motivo de nós estarmos aqui num contexto cristão? Quem se habilita a responder? Prestar um culto de adoração a Deus. Alguém? O motivo que eu estou aqui porque Deus me escolheu. O pastor respondeu que a gente está aqui para adorar. Meu pai respondeu que a gente está aqui porque nós fomos escolhidos para estar aqui. E a gente tem essa vida que a gente tem para se santificar a cada dia. A gente vive do jeito que a gente vive para se aproximar mais de Deus. E se você estender isso um pouco mais para trás, a gente percebe que é porque a gente foi tirado da presença de Deus. Por que a gente tenta se aproximar? Porque a gente está longe. E estendendo um pouco mais para trás, a gente encontra o motivo, a pessoa que nos faz estar longe de Deus. Quem iniciou tudo isso? Aqui de quem eu estou falando é Satanás, o nosso inimigo, o antagonista das Escrituras, o antagonista das nossas vidas. A gente costuma muito falar sobre Jesus, e eu queria tirar um tempo para falar sobre Satanás, porque ele é uma pessoa muito importante. A gente tem que dar uma atenção, porque a gente não pode simplesmente estar no nosso meio sem saber com o que nós estamos indo contra. Quem está indo contra nós? Então, eu queria fazer essa série de mensagens sobre Satanás. Eu não sei quais vão ser os próximos dias que eu falarei. Isso aí vai ser por conta do pastor. Mas eu gostaria de fazer essa série de mensagens sobre Satanás, sobre o nosso inimigo, sobre o diabo. Eu denominei a mensagem de o nosso inimigo em comum. É o inimigo de todas as nossas vidas, é o inimigo de todo ser humano, se a gente for olhar de toda a terra, porque a partir dos atos dele nós estamos afundados no pecado. Ele que trouxe o pecado ao mundo. Então, eu queria abrir com uma frase que eu acho uma frase que me chama muita atenção, que eu vi um filme de ficção científica chamado Círculo de Fogo à Revolta. Um personagem, ele diz no começo do filme que a gente precisa saber o objetivo do inimigo para saber derrotá-lo. Ou seja, com essa mensagem eu queria trazer um alerta, uma informação para todos nós sobre como Satanás é, sobre como ele age, sobre como ele influencia as nossas vidas, para que nós estejamos sempre alertas, para que nós estejamos sempre de ouvidos apostos, para que a gente não venha cair nas astutas ciladas dele. Eu gostaria de pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias em 1 Pedro 5:8, que é o texto-chave aqui da mensagem. Todos acharam? Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Agora abram aí em Tiago 4:7, um pouquinho ainda, um pouquinho. Isso. A palavra do Senhor diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Esses são os dois textos chaves que eu vou usar aqui para essa série inteira, porque é o que descreve como Satanás é e como nós devemos agir. Satanás, ele é como um leão que anda procurando a quem possa tragar. Como que um leão age? Na natureza, né, os leões, eles geralmente, como a maioria dos predadores, eles se escondem
eles, né, se disfarçam com a vegetação e eles procuram geralmente presas ou menores, ou mais novas, ou feridas, ou velhas, ou seja, presas que estejam a fácil acesso, presas que estejam vulneráveis. E Tiago ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando uma presa resiste ao ataque de uma alcateia de leões, ele parte para outra presa, ele parte para outra caça. Se um grupo de búfalos, por exemplo, começam a se armar, a se defender, os leões eles vão fugir. E é assim que o diabo é. A gente resiste com a armadura que Deus nos dá, como diz em Efésios, e ele fugirá de nós. Mas ele é astuto e ele é inteligente. E ele vai tentar de todas as formas trazer nós a um caminho que se afaste do Senhor. Então, essa série eu tive inspiração por alguns motivos. O primeiro motivo é que o irmão Mateus ele trouxe a série sobre o Espírito Santo. Eu gostei muito, né, que ele trouxe a terceira pessoa da Trindade. A segunda parte da minha inspiração foi o autor C.S. Lewis, que ele escreve o livro As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que ele vai decorrer no decorrer do livro, ele vai dizer sobre um demônio mais experiente que passa instruções ao seu sobrinho menos experiente de como tentar os cristãos. C.S. Lewis escreve esse livro com o objetivo de nos alertar, de alertar os cristãos como o diabo age. E recentemente eu tenho tido um pouco de atenção à angiologia, à demonologia, que é uma parte da teologia bem curta, ela não é tão explícita, porque apesar de os anjos serem citados muitos na Bíblia, de muitas formas, eles são, ao mesmo tempo, é citada pouca coisa sobre eles, apesar de serem muitas vezes citados. E eu, queria estudá-los, e aí eu resolvi juntar tudo isso numa série de mensagens, que é a série de mensagens sobre Satanás, o nosso inimigo, o adversário, o diabo. Então vamos lá. Para começar, o diabo ele tem um nome, Nosso inimigo ele tem um nome. Ele tem vários nomes. Ele é conhecido de várias formas. Alguns dos nomes que não são propriamente dito nomes, porque são só denominações, não são nomes próprios, que é o dragão, que é referido em Apocalipse, a antiga serpente, que faz referência à passagem do Éden em Gênesis, quando ele enganou a Eva e Adão através do corpo de uma serpente. O diabo, que significa o usurpador, aquele que acusa, aquele que usurpa, aquele que calunia, aquele que difama. E Satanás, que significa basicamente o adversário de Deus. Essas são algumas das denominações que ele recebe, mas o que mais se aproximaria de um nome... Naldo, poderia abrir para mim o slide? O primeiro, lá em cima. É esse nome que vocês estão vendo aí na tela, que a pronúncia em hebraico, eu não vou saber dizer muito bem, mas seria Helei Ben Chachar. Eu não sou fluente em hebraico, mas foi o que eu consegui através de algumas pessoas falando, eu tentei falar mais parecidas. Então o nome que mais se aproximaria seria Helei, que traduzindo para o português seria Halel ou Alel, que significa louvar. Em suma, ele significa louvar ou glorificar, que era a função de Satanás quando ele ainda não tinha perecido a queda. Ele louvava o Senhor, ele era cheio de glória e ele dava toda a glória a Deus. E tanto que a palavra aleluia, que a gente tanto conhece, é uma palavra muito citada no meio da igreja, principalmente as igrejas pentecostais, as igrejas assembleanas. É uma das palavras que a gente mais fala, aleluia, que vem do nome dele, que seria a primeira parte, que seria o nome dele,
Alelu. E a segunda parte seria Yah, que é o nome de Deus, é um dos nomes de Deus. Então, glória a Deus, louvor a Deus. É esse o nome do antigo Satanás, é louvar a Deus. Basicamente, ele era um anjo que dava glórias. Então, esses são alguns dos nomes das denominações de Satanás. Tanto que uma curiosidade interessante sobre a palavra aleluia é que não existe um plural, se você for colocar assim no português e nem no hebraico, porque ela é uma palavra composta. Imagina que entre o nome aleluia estivesse um hífen. O Y é maiúsculo porque é o nome de Deus, então é outro nome. Se você coloca um S na frente, por exemplo, fica aleluia, no caso fica glória aos deuses. Então não existe um plural, estaria errado. Não existe o termo aleluias, mas sim aleluia, que seria glória a Deus, louvem a Deus. Agora eu vou passar um pouco sobre as ideias equivocadas que as pessoas têm sobre o diabo. São muitas. As pessoas, elas interpretam muito mal o diabo e também os demônios. Elas não têm uma ideia certa, assim também como os anjos são mal interpretados, né? Porque a gente conhece muito pouco, a gente tem muito pouco material, muito pouca matéria-prima para trabalhar em cima deles. Então, existem muitas ideias equivocadas. A primeira é a inexistência do diabo. O que algumas pessoas, inclusive muitas, não acreditam na existência do diabo. As pessoas simplesmente dizem que ele não existe. Muitas pessoas, inclusive alguns que se dizem cristãos, dizem que o diabo não existe. Depois do iluminismo, surgiu um movimento que dizia que o diabo era simplesmente um símbolo do mal. Simplesmente uma simbologia do que seria o mal. Que ele não seria uma pessoa que personifica o mal, que trouxe o pecado, mas que ele seria simplesmente um símbolo, né? Um retrato. O que é o mal? É o diabo, mas ele não é só um símbolo, ele não existe nem fisicamente nem espiritualmente. Muitas pessoas dizem isso. E é um pensamento muito errôneo, é um pensamento que o diabo usa como arma, porque se eu não existo, por que alguém vai querer lutar contra mim? Então, se o diabo não existir na cabeça dessas pessoas, ela não tem por que tentar lutar contra, não tem por que tentar resistir, que é o que Lucas vai dizer, que é o que Tiago vai dizer, resistir ao diabo. Tem uma frase que eu achei excepcional, eu achei fenomenal, de Charles Spurgeon, que ele vai dizer sobre, esse tipo de teólogo que fala que o diabo não existe. Ele diz: certos teólogos de hoje não creem na existência de Satanás. É estranho que os filhos não creiam na existência do próprio pai. Charles Spurgeon chama esses teólogos de filhos do diabo, sem dó nem piedade. Ele deixa bem claro, ele deixa explícito: vocês que dizem isso são os próprios filhos do diabo, porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que o diabo existe, que nós devemos nos afastar dele. Então, se alguém diz que o diabo não existe, ele não pode ser filho de Deus. Se ele não é filho de Deus, ele é filho do diabo. Então, Charles Spurgeon, ele foi duro nas suas palavras, mas com razão. A segunda ideia equivocada que as pessoas têm sobre o diabo é que não é que as pessoas têm sobre o diabo, mas que as pessoas adoram. Algumas pessoas adoram o diabo, que aí foi da onde surgiu o satanismo, que de um tempo para cá virou praticamente uma religião. O fundador do satanismo nos Estados Unidos se chama Aleister Crowley. Ele basicamente foi o maior satanista dos Estados Unidos, um dos maiores do mundo. Ele foi um grande pensador também. Ele foi pensador, satanista e médium e ocultista. Basicamente, ele teve várias frases como filósofo, como pensador, mas também a mais importante, a mais famosa é essa: faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. Então, o que ele está dizendo aqui?
O satanismo é descrito nessa frase: faça o que você quiser, faça o que sua carne te agrada. Se você tem vontade de adulterar, adultere. Se você tem vontade de matar, mate. Se você tem vontade de roubar, roube. Se você tem vontade de mentir, minta. Se a sua carne manda você fazer alguma coisa, faça. Faça os desejos da sua carne. Faça com que essa vida não seja simplesmente uma perca de tempo, como dizem, mas que você viva os prazeres da sua carne. E é basicamente o que o diabo quer: que você se apegue a essa vida carnal, para que você perca a sua vida espiritual, a sua vida eterna, aquela que realmente vale, aquela que nós cristãos buscamos, aquela vida eterna com Deus. Tem até uma frase interessante. Eu estava assistindo há poucos dias, eu estava maratonando os filmes do John Wick, e no quarto filme, na última batalha, né, o John Wick estava travando uma batalha contra um assassino, né, do mesmo grupo ali que ele participava, e eles fazem uma frase conjunta. Eles dizem: aqueles que se apegam à morte vivem, mas aqueles que se apegam à vida morrem. O filme não tem nada de religioso, mas se você pega essa frase para o meio cristão, ela faz todo sentido. Se você se apega a essa vida que a gente tem aqui na terra, que é passageira, que é carnal, você acaba morrendo espiritualmente, morrendo eternamente. Mas se a gente se apega à morte desse corpo, a gente pode viver eternamente. É isso que Satanás não quer. Ele não quer que a gente se apegue à nossa vida espiritual. Ele quer que a gente se apegue à nossa vida carnal. E ele é muito inteligente e ele consegue, se a gente deixar. A gente simplesmente não pode dar uma brecha, porque ele vai conseguir agarrar nossa atenção, agarrar os nossos desejos, porque ele sabe como nos manipular. A outra ideia errônea sobre Satanás que na verdade é uma ideia errada sobre qualquer coisa. É você superestimar alguma coisa ou você subestimar alguma coisa. Porque você não está atribuindo o valor daquele ser ou coisa, o valor real. Você está colocando um valor a mais ou você está colocando um valor a menos. Isso é errado para qualquer coisa. Eu não posso dizer que esse púlpito resiste a uma bala e se eu atirar aqui ele vai perfurar. Eu estou superestimando ele. E eu também não posso dizer que se eu, por exemplo, se eu jogar esse celular, ele não vai passar de 3 metros. Provavelmente ele vai chegar muito mais. Então eu estaria me subestimando. São exemplos básicos, mas que dá para exemplificar o que eu estou dizendo aqui. A gente não pode superestimar e nem subestimar o diabo, como qualquer outra coisa ou qualquer outro ser. Um movimento que surgiu da superestimação do diabo foi o maniqueísmo, que o autor, né, que é desse movimento, se chama Mani ou Maniquiel, alguma coisa assim. Eu acabei fugindo da memória aqui, mas é alguma coisa assim. Depois, se os irmãos quiserem, pesquisem mais sobre o assunto. Ele coloca Deus, que seria a representação do bem, e o diabo, que seria a representação do mal, em dualidade, ou seja, opostos, mas em pé de igualdade. Eles estariam exatamente ali, frente a frente, como se Deus e o diabo estivessem trocando soco. Um dá um direto de esquerda, outro dá um cruzado de direita, eles estão ali brigando, né? Um sofre, outro sofre, como se eles existissem páreo a páreo. Mas a realidade aqui não é essa, gente. A realidade é que nosso Deus é muito maior do que qualquer outro ser, qualquer outra coisa neste universo. Ele foi quem criou todas as coisas. Como que a criatura poderia ser tão poderosa quanto o Criador? Quanto que um simples, anjo, por assim dizer, que não era simples, mas poderia ser tão magnífico e tão poderoso quanto o nosso Criador, o Deus eterno e único, soberano sobre todas as coisas, onipotente, onipresente, onisciente. A gente já está cansado de saber isso, mas é impossível. Então, a gente não pode superestimar o diabo, a gente não pode colocar ele no pedestal. E a gente também não pode subestimar,
Uma frase que eu vejo recorrendo muitas vezes pelos cristãos, né, somente pelos cristãos, é: eu vou pisar na cabeça do diabo. Gente, isso aí é a maior hipocrisia, a maior blasfêmia que você poderia dizer. Como você vai dizer que você vai pisar na cabeça do diabo? Se ele é muito mais velho, muito mais poderoso, muito mais inteligente do que você. A gente não pode dizer isso. As pessoas que dizem isso ainda seriam... Ninguém poderia dizer isso, mas as pessoas que dizem isso seriam as últimas que poderiam dizer, porque elas estão falando uma tamanha ignorância que elas não sabem o quão poderoso, o quão inteligente, o quão astuto, o quão ardiloso é o diabo, é Satanás. E a outra ideia é que Satanás ele é o rei, né, do que as pessoas chamam de inferno, mas que seria o Hades. Eu vou falar sobre isso depois. Que ele é o manda-chuva, que ele vai torturar todo mundo, que, né, depois da morte eterna ele vai torturar todo mundo, ele vai estar lá chicoteando como se fosse um louco, um psicopata, um masoquista. Mas não, ele vai ser torturado com todos os outros no lago de fogo ardente eterno. Ele vai ser condenado. Depois do juízo, ele vai ter a sua condenação. Depois da queda, Satanás ele não tem perdão. Ele não teve perdão de Deus. Porque ele quis ser a mais do que Deus. Ele quis ser superior a Deus. Ele foi jogado. As pessoas falam que foi a queda de Satanás, mas na verdade ele foi jogado. Ele foi lançado dos céus. Ele não tem mais perdão. E ele vai ser condenado depois do juízo. E vai ser jogado no lago de fogo e enxofre, como diz a Bíblia, que é o verdadeiro inferno. Ninguém está no inferno ainda. O inferno está completamente vazio. Então, dito as ideias errôneas que a gente tem sobre Satanás, agora eu vou passar a natureza real do que a gente tem sobre ele. A primeira coisa é que a natureza dele é pessoal. Na Bíblia, para você, né, ser uma pessoa, você precisa ser dotado de intelecto, de vontade e de emoção. Satanás pensa, ele sente e ele tem vontade, ele escolhe. Então ele é uma pessoa, ele não é um ser, ele não é uma força, ele não é um poder que espalha o mal pela terra, ele não é uma energia, ele não é uma energia negativa, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa não com carne e osso como nós, mas ele é uma pessoa, assim como Deus e os outros anjos. Uma pessoa espiritual que está além da nossa materialidade. A gente combate uma guerra espiritual, como diz em Efésios. A nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas contra as potestades espirituais que habitam as regiões celestiais. Então, lá em Efésios 6, pode abaixar um pouquinho, isso, 6:11. A palavra do Senhor diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu coloquei em vermelho astutas, para dizer que Satanás ele tem pensamento, ele pensa, ele é uma pessoa, ele tem a capacidade do intelecto, ele tem esse intelecto e ele é muito inteligente. Pode abaixar um pouquinho mais, não. Apocalipse 12:12. Pelo que alegrai-vos aos céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo descreveu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele tem grande ira, diz aí o texto. Ou seja, ele sente, ele tem emoções. Em Apocalipse diz mesmo que ele se irou contra a mulher, quando vai dizer sobre a mulher e traduz. E em 2 Timóteo 2:26 diz: e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Ou seja, aqui Timóteo estava falando das pessoas que estavam presas pelo diabo, eles estavam presos pela sua vontade. A vontade de Satanás guiava os caminhos deles, porque eles não eram guiados pelo Senhor. Eles eram guiados pelas suas próprias concupiscências da carne, eles eram guiados pelo que Satanás queria para a vida deles. Então, Satanás ele tem vontade. A natureza pessoal dele
é uma das características, e ele também tem a sua natureza angelical. Ele é um querubim ungido, como diz lá em Isaías 14. Pode descer, não. Bem lá para baixo. É um dos últimos. Isso, aí mesmo, obrigado. Não, ok, o texto, gente. É Ezequiel 28, gente, desculpa. É muito texto, eu acabei me embaraçando. Ezequiel 28, pode subir. Isso, aí mesmo. Ezequiel 28, 11. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: a sardônica, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas andava. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esse texto ele vai mostrar toda a beleza, toda a glória que era o anjo, que era Satanás, antes da queda. Você vê ele que ele era coberto por todo tipo de pedra preciosa. Ele exalava glória. E o termo que usa aí no texto é querubim ungido. Ele era diferente de outros querubins, de outros anjos. Ele era ungido. Ele era o cara. Ele era aquele que falava: eu sou glorioso, eu sou cheio de glória. E foi por esse motivo que ele se orgulhou, o coração dele se encheu de orgulho, de soberba, e ele disse: eu sou superior a todos os outros anjos que Deus criou. Só tem um que é acima de mim. Só tem um, que é Deus. E aí ele se corrompeu e quis ser maior do que Deus, para que assim ninguém estivesse acima dele. Ele queria ter mais glória do que ele já tinha. Desce para o versículo 15, não. Aqui. Um pouquinho para cima só. Essa parte, não, para cima, era a parte final do 14. No meio das pedras afogueadas andavas. O que era isso? As pedras brilhantes, né? Termo usado às vezes no teatro, que são os canhões de luz, né? Os holofotes. Ou seja, todos os holofotes estavam para ele. Ele era o anjo de glória, ele era o anjo de luz. Tanto que em algumas passagens da Bíblia diz que ele se disfarça de anjo de luz, como ele era antigamente. Ele era aquele que recebia todos os holofotes, todas as luzes estavam nele, ele era quase o protagonista. Ele só não estava acima de Deus. E agora, eu queria falar, ele é espiritual, então ele é imortal. Isso, juntando a imortalidade dele, que ele não pode morrer fisicamente falando, ele é muito velho e ele tem muitos e muitos, muitos anos de idade. Juntando isso com o seu intelecto, que é superior, ele faz uma combinação excelente que pode tragar qualquer pessoa. Agora eu vou falar um pouquinho só, bem resumidamente, sobre a natureza dos outros anjos. Agora pode subir, Rinaldo, para Efésios 6:12. Não, um pouquinho por hoje. Aqui. Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então,
pode subir um pouquinho. No versículo 2 mesmo. De Efésios. Principados, potestades e príncipes são alguns das classes angelicais, pelos estudiosos da angelologia, que eles compõem algumas das classes angelicais. Pode baixar um pouquinho para o próximo versículo. Ezequiel 10, 12. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os quatro tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quantas rodas elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se levaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Então aqui ele dá uma descrição, aqui em Ezequiel ele dá uma descrição de como eram os querubins. Eles tinham 4 faces. Eles tinham uma face de homem, uma face de homem, de homem ou de querubim, que ele usa nesse termo, um rosto de leão, um rosto de águia e um rosto de homem, um rosto de leão, um rosto de águia e um rosto de querubim. Em outros textos diz, em vez de querubim, um rosto de carneiro ou um rosto de boi. E agora pode passar para o próximo. Ezequiel 28, 11 até o 15. Veio mais a mim. Aqui foi o que eu li sobre o próprio Satanás. Então pode baixar. Apocalipse 4, 9 até o 11. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive todo para o sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo o sempre, lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber a glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Aqui ele vai falar também sobre os querubins, que ele diz os animais no começo, e depois ele vai falar sobre os anciãos, os 24 anciões, que a gente só tem essa parte na Bíblia relatada sobre eles, e que basicamente, se a gente for levar ao pé da letra, eram 24 anciões, 24 senhores que adoravam ao Senhor, mais um dos seres angelicais, um dos seres celestiais. Pode passar para o próximo. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele vai falar mais alguns anjos, alguns tipos de anjos: os tronos, as dominações, os principados, e as potestades, que são mais alguns dos anjos que são citados na Bíblia. Pode passar para o próximo. Isaías 6, 2 e 3. Os serafins estavam acima deles, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Os serafins, que também são outro tipo de anjo, que eles, aí como a gente viu, eles têm 6 asas, com 2 eles cobrem o rosto, com 2 eles cobrem os pés, e com 2 eles voam, e eles vivem para adorar ao Senhor. Pode baixar. Judas 1, 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Essa passagem é muito interessante. Eu já tinha lido e debatido com algumas pessoas que Miguel, quando ele ele disputava o corpo de Moisés com Satanás, e ele diz basicamente o que nós diríamos hoje. Por exemplo, os discípulos na época da Bíblia diriam: eu expulso esse demônio em nome de Jesus. Ele não ousou ir contra Satanás, porque ele sabia que Satanás era muito mais poderoso do que ele. Então ele diz que Deus faça o que ele achar melhor, em nome de Jesus.
basicamente o que nós dizemos hoje, em nome de Jesus. Foi isso que o arcanjo Miguel disse. E mais para baixo um pouco não. Lucas 1,19. E respondendo o anjo, disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E Gabriel, que é o outro anjo que é citado na Bíblia com o nome, que ele era um anjo, é o tipo de anjo de mais baixa classe. Então, juntando todos esses anjos, as classes angelicais, a hierarquia angelical que é estudada pelos teólogos, seria basicamente, a primeira, seriam divididos em 3 categorias, cada um com 3 anjos. A primeira seriam os serafins, os querubins e os tronos. A segunda seriam as potestades, os anciãos e potestades, principado é da terceira. A terceira seria os principados, os arcanjos e os anjos. Não estou a memória agora, mas seriam essas as 3 dominações. Isso, as dominações ou os príncipes, que seriam a mesma coisa. As potestades, as dominações e os anciãos, que seriam a segunda classe. A primeira classe é aquela que está mais próxima de Deus. Eles estão mais próximos do trono de Deus. Eles circundam o trono de Deus. A segunda classe é uma intermediária, que ela basicamente fala da glória de Deus para a classe mais baixa. E a terceira classe, que é a classe mais baixa, que são os anjos que estão mais perto dos homens, que são os mensageiros. Eles enviam mensagens que são mensagens importantes, como em várias passagens da Bíblia, como Gabriel foi enviar a mensagem que Jesus nasceria para a Virgem Maria, no caso. E anjo, a palavra anjo significa mensageiro. Os anjos, eles têm algumas funções. Eles são adoradores, eles são servos, eles são mensageiros e eles são protetores. Nem sempre as mensagens são propriamente ditas, como nas 10 pragas do Egito, um anjo, que é chamado lá de o destruidor, ele enviou a mensagem de destruição. Ele matou todos os primogênitos que não tiveram o sangue, a marca. Que os judeus colocaram nos batentes das suas portas para que o anjo destruidor não viesse nas suas casas. Então, basicamente, eu queria dar só uma pauta sobre esse assunto dos anjos. E agora eu posso continuar com Satanás, que é o nosso foco aqui. Agora a gente passa para a terceira natureza de Satanás, que é a natureza depois da queda, é a natureza satânica. Um puritano, um dos presidentes puritanos que foi nomeado, ele, que é o Joel Beck, eu acho que é assim que se pronuncia. Ele diz: somos atacados por um inimigo vivo, inteligente, astuto e cheio de recursos, que consegue sobreviver ao mais antigo cristão, trabalhar mais do que o mais operoso cristão, brigar mais do que o mais forte cristão e pensar com mais argúcia que o mais sábio de todos os cristãos. Ele diz essa mensagem, ele diz essa frase, querendo dizer: a gente não pode com Satanás, em nenhuma hipótese. Se a gente for simplesmente nós mesmos contra Satanás, a gente não pode argumentar, a gente não pode brigar, a gente não pode resistir. A gente precisa de Deus, a gente precisa o tempo todo dessa palavra, a gente precisa estar próximos a Deus, para que a gente esteja distante do diabo, resistindo a Ele o tempo todo. Porque se a gente resistir com a nossa carne, a gente não adianta, porque a carne impede pelo que Satanás quer que a gente faça. Paulo, ele vai dizer que aquilo que ele queria fazer, ele não faz, mas aquilo que ele não queria fazer, ele já fez. É isso que a nossa carne pede. A nossa carne pede os desejos desse mundo. A nossa carne pede o que essa terra tem de nos oferecer, de mais prazeroso. O diabo o tempo todo usa o prazer carnal para nos atrair para ele. Agora pode descer
Isso, Apocalipse 12:4, é isso mesmo, obrigado. A palavra do Senhor, Apocalipse 12:4. E a sua causa levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Esse texto ele vai ser figurativo aqui, vai dizer sobre o dragão que levou as estrelas, mas ele está dizendo sobre Satanás. Satanás que levou a terça parte dos anjos com ele. Então, se a gente fosse colocar assim, porque na Bíblia não é quantificado os anjos, então se a gente colocar, sei lá, 3 bilhões de anjos, 3 milhões de anjos, Satanás teria levado 1 milhão ou 1 bilhão deles. Ele é incrível como Satanás ele foi até anjos, até seres celestiais que eram de natureza incorruptível, digamos assim, era de natureza espiritual, e conseguiu levar eles todos, né, na palavra, na batalha, mas ele conseguiu levar essa terça parte. Então imagine Satanás argumentando com os outros anjos, dizendo assim: esse Deus trino que vocês servem, ele nada é. Olha para mim, eu brilho como as pedras preciosas. Eu sou magnífico, eu sou o mais magnífico de todos os seres que Deus criou. Ele não está com nada. Sigam a mim. É basicamente isso que Satanás fez com a terça parte dos anjos, dos seres celestes. E é mais incrível também que Satanás ele também é muito astuto e ele é ousado. Não deixando disso, ele foi até os 2 seres humanos, os únicos seres humanos que eram perfeitos, eram feitos à imagem e semelhança de Deus, que era Adão e Eva. E ele foi e os tentou também e os levou ao pecado. Então ele levou os seres angelicais e os únicos seres humanos perfeitos. O que dirá de nós, que somos seres humanos falhos, pecadores, que foram destituídos da glória de Deus, que fomos afastados de Deus, que somos pecadores, que somos imundos? Como o pastor aqui diz, a gente é miserável, o miserável homem que sou, diz Paulo. A gente tem uma natureza pecaminosa, desde o Éden. E a gente não é tão velho e nem tão inteligente quanto Satanás. Como que a gente pode tentar, pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios estudos, pelos nossos próprios intelectos, pelas nossas próprias forças, a gente tentar combater um inimigo que é celestial e dotado de muito intelecto, de muita astúcia? É impossível. A gente precisa de Deus. A gente precisa de Deus o tempo todo. Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A gente tem que descansar sobre a sombra do Onipotente. A gente não pode tentar fazer nós mesmos uma ação que não cabe a nós, que não é possível para nós. Em Isaías 14, 12 até o 17, ele diz: como caíste do céu? Ó, o nome que eu disse que era o nome de Satanás, eu vou tentar pronunciar de novo. Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. O que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Então aqui mostra de novo o poder de Satanás. A descrição do versículo 18 é o poderio que Satanás tinha, aquele que faz estremecer a terra. Ele caiu porque ele teve a soberba. Ele levou no seu coração a soberba e o orgulho, querer ser igual a Deus. Ele disse que ele exaltaria o seu trono nas alturas.
simplesmente ele cometeu o primeiro e maior pecado da história da criação. Desde antes de nós existirmos até o final dos tempos. Ele cometeu o pecado que o fez ser jogado no abismo e ser destronado na sua posição de glória. Mas lembrem-se, ele foi destronado da sua glória, não do seu poder e nem da sua inteligência. Ele ainda é muito perigoso e ele assola até os dias de hoje a todos nós. É por isso que eu quero trazer essa mensagem. A gente precisa se cuidar, a gente precisa estar sóbrios e vigilantes, como diz Pedro. Em Gênesis 3:1, ele diz: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem neles tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, saiu aqui mais. Isso, sabendo o bem e o mal. E vendo aquela mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui, como eu disse, o diabo foi tentar os dois seres humanos perfeitos, aqueles que foram criados à semelhança de Deus. E ele ainda traz a mentira de que se eles comessem daquele fruto, eles seriam como Deus. Mas espiritualmente dizendo, eles eram como Deus. Eles eram imagem e semelhança de Deus. Eles não precisavam de mais nada. Mas Satanás, ele apresentou a tentação, que é uma das armas dele, que para aquele fruto, e fez com que Eva e Adão pecassem contra Deus. E aí ali foi a queda da humanidade. E ali Deus amaldiçoou o homem, amaldiçoou a mulher, amaldiçoou a terra, amaldiçoou a serpente e amaldiçoou o diabo. Em Jó 1:7, para terminar esses textos: Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Como eu disse, Satanás, ele não é o rei de nenhum lugar que existe, mas ele está livre, tecnicamente. Ele está passeando e rodeando pela terra, como eles dizem quando ele encontra Deus, nessa passagem de Jó. Os seus demônios também, como a gente sabe de casos de possessão demoníaca. E Satanás, ele foi expulso para o abismo. E agora eu gostaria de falar sobre as regiões celestiais. Lá em Apocalipse 20, versículo de número 10. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam, e foram julgados, e cada um segundo as suas obras. E a morte e o Sheol foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, aqui vai dizer que a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Também a besta, o falso profeta e o próprio Satanás. Então todos eles foram condenados, todos eles foram lançados no lago de fogo para a segunda morte, que é eterna, é aquela que é sem volta, é aquela que é imperdoável, é aquela que é um sofrimento eterno.
totalmente longe da presença de Deus. É isso que é a morte. Estarmos longe de Deus. Por isso que quando pecamos, quando nos desviamos dos caminhos dele, nós podemos contemplar a morte, porque o salário do pecado é a morte. E pode subir um pouco ainda, calma aí, nos textos ainda, lá em cima, em Apocalipse. Aqui é interessante que mostra que eu coloquei Sheol, aqui é a versão Almeida corrigida, só que ali está dizendo, quando diz Sheol, na versão Almeida corrigida, diz inferno. E o Sheol é diferente do inferno. O Sheol ou Hades é diferente do inferno. O inferno, como eu disse, ninguém está ainda nele. Ele é o lago de fogo. Então, o Sheol, que é o lugar dos mortos, que é o lugar de tormento, como é dito na parábola do Lázaro, onde o Lázaro foi jogado. Ali que é o lugar de tormentação, é o lugar de morte, que é o Sheol ou Hades. E esse lugar também será jogado no inferno, junto com o diabo, com a besta, com o falso profeta e com a morte, no caso, que seriam as almas que estão mortas. O Sheol seriam, digamos assim, os corpos, e a morte seria as próprias almas condenadas. Então agora não pode baixar para aquela imagem. Aqui está o paraíso, aqui o trono, que seria o estado de glorificação. Aqui é onde Jesus foi morto, que foi chamado de Gólgota, né, que seria o monte que foi pregado as cruzes dele e dos outros 2 ladrões, a sepultura de Jesus, o seio de Abraão, que é dito nessa mesma passagem do Lázaro e rico, o lugar dos tormentos, o abismo, o poço do abismo e o inferno, que é o último destino daqueles que foram condenados. Então, o lugar de tormento, que é esse inferno, que é o Sheol, ele será jogado no inferno. Então, ninguém está no inferno até agora. No nosso tempo, na nossa cronologia, ninguém está no inferno. Todos aqueles que são condenados serão jogados, inclusive Satanás. Então, Satanás, ele sabe que ele tem pouco tempo, como eu disse, que eu mostrei em 2 Timóteo, se eu não me engano, que ele tem pouco tempo. Em Apocalipse 13, na verdade, que ele tem pouco tempo. Ele cirou porque ele tinha pouco tempo. Ele sabe que ele será condenado. Então, o que ele faz? Ele tenta trazer a máxima quantidade de pessoas que ele puder com ele. Porque o que ele fará com isso? Por que ele levaria pessoas para ser atormentado com ele? O que isso adiantaria? O que na verdade ele quer fazer não é simplesmente tormentar essas pessoas, jogá-las no lago de fogo de tormento eterno. É ferir a Deus. Porque Deus não quer que os seus filhos, a sua criação, a coroa da sua criação, que é a humanidade, seja jogada no lago de fogo. Deus não quer em nenhum momento que nós sejamos condenados. Deus nos amou, por isso que Ele levou o seu Filho Jesus até a crucificação, até a cruz, para que Ele morresse pelos nossos pecados. Deus não quer que nós sejamos condenados e mortos. Ele quer que nós estejamos próximos verdadeiramente como Ele tinha criado no início, como verdadeira imagem e semelhança, longe do pecado, distante de todo tipo de pecado. É esse o objetivo de Deus. E o objetivo do inimigo é justamente ferir as pessoas, para que fira a Deus de uma certa forma, já que ele não pode simplesmente ferir a Deus, porque ele é menos poderoso, ele fere a sua criação. E simplesmente ele diz: se com o chefão eu não posso, eu vou mexer com a criação dele, com o que ele criou, com a menina dos seus olhos. Então, esse é o objetivo do diabo. Eu disse que você não pode derrotar o seu inimigo sem saber o seu objetivo. Esse é o objetivo do diabo. Eu estou finalizando essa pregação aqui, mas eu estou muito animado para as outras que virão ainda, que eu vou falar sobre as suas armas, sobre as estratégias, sobre como o diabo age sobre as nossas vidas. Mas essa é basicamente a origem dele, é a sua natureza, é como
como ele é, como ele foi criado, o que vai acontecer com ele, por onde ele anda. Então que a gente esteja atento a todo momento. Porque como Pedro diz, 2 Pedro diz, vigiais e andem sóbrios, porque o diabo, o nosso adversário, anda como leão ao derredor, bramando a quem possa tragar. Como diz em Tiago, que a gente deve resistir ao diabo, nos afastar dele, servindo somente a Deus. Então essa é a minha mensagem aqui para todos vocês, para todos vocês que estão me ouvindo com atenção. Se afastem do diabo, fiquem próximos de Deus, não deixem que ele simplesmente tome os seus corações, que ele tome suas mentes, porque ele é muito inteligente para isso. Então essa palavra que eu gostaria de dar, eu agradeço. Amém, glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos?